nós hoje iremos fazer uma aula sobre a leitura e transformação de números decimais. Antes de nós fazermos a leitura, eu quero falar sobre a transformação desses números. Esses números decimais, eles podem ser transformados em fração, e a fração, ela pode ser transformada em número decimal. Então, para que nós possamos ler os números, nós devemos primeiro saber essa transformação, tá bom? Tá bem simples, deixa a tia colocar aqui, peraí, só um minuto. Pronto, desculpe. Vem aqui, transformando o número decimais em frações. Esse é esse pedaço. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para transformar um número decimal em fração? Geralmente, gente, esse número, ele é transformado em fração decimal. Lembra da fração decimal? A fração em que o denominador, a parte de baixo, tem 10, 100 ou 1000, tá certo? Eu tenho aqui o número decimal 2,5. Como é que eu faço para transformar 2,5 em fração? Vamos lá. Gente, a parte de cima, ela sempre vai ser a junção dos números sem a vírgula. Então, retirando a vírgula, na parte de cima ficará 25. E a parte de baixo? Bom, vamos lá. Se eu tenho a vírgula e depois da vírgula eu tenho apenas um número, como aqui, ó, eu só tenho o número 5, né? Esse número, ele se chama uma casa decimal. Se eu tivesse dois números, duas casas decimais. Então, como eu só tenho uma casa, ou seja, eu só tenho um número, aqui embaixo ficará 10. Tá certo? Vamos de novo. 3,5. Como é que eu transformo? A parte de cima será o número todo, sem a vírgula, 35. E a parte de baixo, eu vou olhar depois da vírgula quantos números eu tenho. Eu só tenho um, então aqui embaixo será 10. Tá certo? Espero que tenham entendido. Vamos aqui, ó. Se eu tiver o número 1,23 para transformar, a parte de cima será o número todo junto sem a vírgula, no caso, 123. E a parte de baixo, ela será formada pelo... eu vou olhar quantos números eu tenho após a vírgula. Aqui eu só tenho um. Uma casa decimal é 10. Aqui eu tenho 2, tia. O 2 e o 3. Então, se eu tenho 2, em vez de ser 10, será 100. Todas as vezes que eu tiver dois números após a vírgula, embaixo da minha fração será 100. Pronto. Vamos aqui o outro, ó. 3,84. Eita, tia, e aí como é que vai ser feito? Eu vou pegar na parte de cima o número 384 todo, que é o número sem a vírgula. E embaixo eu sei que eu tenho dois números após a vírgula, então aqui será 100. Tá certo? Deixa a tia pegar a borracha. Mas eu acho que eu tinha um outro slide. Tinha, nem precisava. Pronto. Aí, tia, eu tenho assim, ó. 1,354. Eita, como é que eu vou transformar esse número? Gente, do mesmo jeito, eu vou pegar o número inteiro, que é 1.354. Aí agora eu vou olhar quantos números eu tenho após a vírgula. Eu tenho 1, 2, 3. Quando eu tenho 3 números após a vírgula, quer dizer que aqui embaixo será 1000. Porque esses 3 números são as quantidades de zero. E assim eu fiz as transformações das frações. E agora, aliás, a transformação do decimal em fração. E agora, se eu quiser transformar, olha aqui, ó. A fração, eu quero transformar a fração em número decimal. Como é que eu faço? É muito fácil, gente. Se a fração é decimal, ou seja, se ela termina em 10, em 100 ou em 1000, é bem facinho. Como é que eu vou fazer? Quantas casas
casas eu tenho que ter? Quantos números eu tenho que ter após a vírgula? 1, né? Por causa do 10. Então, como aqui eu não tenho outro número, eu só tenho 5, eu preencho com 0, coloco a vírgula e boto 5. Tem ou não tem um número após a vírgula? Tem, ó, certo? Se fosse assim, 15 sobre 10, essa aqui é mais fácil ainda, eu não preciso preencher com 0. Se é o 15 e é sobre 10, então eu pego 1, boto uma vírgula e coloco 5. Por quê? Porque não é uma casa decimal após a vírgula. Olha como é fácil. Se eu tiver o número 34, né? 34 sobre 100, como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. Eu tenho que deixar 2 números após a vírgula. Então, eu preencho com 0, ó, vírgula 34. Ficou ou não ficou 2 números após a vírgula? É claro que ficou. E se eu tivesse assim, ó, 132 sobre 100, como é que eu ia fazer? Se for sobre 100, é do mesmo jeito que aqui. Eu tenho que deixar 2 números após a vírgula. Como aqui eu tenho 3, eu não preciso preencher com 0, ó. 1,32. E assim ficou realmente 2 números após a vírgula. Se for, vamos lá. Pronto. Se for assim, ó, 3.452 sobre 1.000. Do mesmo jeito, né, gente? Para transformar, perdão. Para transformar a fração decimal em número decimal. Mesmo jeito, 3. Quantas casas eu tenho que ter? Quantos números após a vírgula? 3, né? Porque é 1.000. Então, 3,4, 5 e 2. Eu tenho 3 números após a vírgula. Tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. É bem facinho. Aí, gente, e se a fração, professora, não for decimal? Aí nós vamos, o que não é ser decimal, nem termina com 10, nem com 100, nem com 1.000. Aí nós faremos igual nós fizemos na aula passada. Nós dividiremos o de cima pelo de baixo. Faremos a divisão do 5 pelo 8, porque ele não é decimal, né? 5 por 8, lembrando que não dá para dividir, coloco o 0 e a vírgula. E um 0 aqui. 50 por 8, a gente sabe que 8 vezes 7 é 56, então não dá. 8 vezes 6 é 48. Então, 6 vezes 8, 48. Coloco aqui, não é isso? Para 52, boto um 0 aqui. 20 por 8, 2 vezes 8, 16. Para 22. Aí vai ficar de novo 0 e vai ficar de novo o 2, né, aqui. Então, eu deixo aqui mesmo. 062 é o meu número decimal. Então, se não tiver nem 10, nem 100, nem 1.000 no final, é somente a divisão. Bem fácil. E agora nós vamos para a classificação dos números decimais. Os números decimais, assim como os fracionários, eles podem ser lidos, tá certo? Como é que a gente faz? Nós temos décimos, centésimos e milésimos. E como é que a gente faz para fazer a leitura? Se eu tiver aqui, ó, 1,3, eu sei que como ele tem uma casa decimal, se eu for transformar em fração, eu sei que vai ser 13 sobre 10, né? Então, como é que eu vou ler? 1 inteiro, ó. 1 inteiro. E 3 décimos. Porque quando eu transformo em fração, ele vira 13 sobre 10. Não é isso? Se eu tiver assim, ó, gente. 4,54. Aqui eu sei que tem 2 números após a vírgula. Se eu fosse transformar em fração, na parte de baixo ficaria o 100, né? Então, eu falo 4 inteiros, ó. 4 inteiros, né? Porque o número que está antes da vírgula, ele é o meu inteiro, tá? Então, 4 inteiros. E aí o número que está depois da vírgula, tia, 54. 50.
Perdão pela escrita. 54. 4 o que, tia? Lembrando que se eu fosse fazer, o 100 ficaria embaixo, devido às duas casas. Então, 54 centésimos, tá bom? Olha como é bem simplesinho, né? Oh, perdão. Tá, vamos apagar. Pronto, pronto. E se eu tivesse assim, ó, tia? Ô, gente. Se eu tivesse... Olha aí. Como é que eu ia fazer? Com 3 números após a vírgula, quer dizer que a parte de baixo vai ficar 1000. Então, eu botaria 2 inteiros, que é o número antes da vírgula, e 451, como são 3 números após a vírgula, lembra que fica 1451 milésimos. 2 inteiros e 451 milésimos. Então, a leitura, gente, ela é bem simples, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão fazer a atividade. E próxima sexta-feira nós faremos toda a correção. Conto com a cooperação e o estudo de vocês. Beijo!